nas tuas mãos, Senhor. Pai amado, Pai querido, muitas das vezes nós viemos cultuar o Senhor, queremos ouvir o que nos agrada, Senhor. Mas hoje é diferente, Pai. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar. Usa a tua serva e faça a tua vontade, meu Pai. Usa como teu instrumento poderoso nas tuas mãos. É a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúde a da igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Estou muito feliz. Me sinto muito honrada de estar neste lugar. Glória a Deus. A gente veio assim um pouco em cima, mas me alegrou muito. Me alegrou muito. E quando nós chegamos aqui é um lugar tão aconchegante, tão gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu venho na bênção do meu pastor Robson Marcelar, ali no Ministério de Madureira, ali em Vicente de Carvalho. E a palavra que o Senhor nos deu nesta noite está no livro de Jonas. Quem puder, se mantenha com o livro, com a Bíblia aberta no livro de Jonas, porque pode-se falar assim, é bastante conhecido, todos conhecemos a história de Jonas, mas o livro de Jonas, ele traz umas pérolas preciosas quando nós vamos para a leitura original, para o hebraico. Ele nos traz um conhecimento, uma profundidade, e a gente consegue ver Deus ainda muito maior do que nós achamos e pensamos que Ele é. A mente humana é muito limitada. Então tudo que nós pensamos de Deus, tudo que nós falamos de Deus é muito além, muito além, muito além. Deus, Ele é magnífico, maravilhoso, é exaltado sobre a terra. Eu quero ler alguns versículos com vocês, a partir do versículo 1, do capítulo 1 de Jonas. A palavra de Deus nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é um personagem que Deus chama ele para entregar uma mensagem. Era uma mensagem específica, uma mensagem ao povo que precisava de ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele fala: dispõe-te, vai a Nínive e clama contra ela. Então nós já vimos que essa mensagem de Deus não era uma mensagem que ia massagear o ego de ninguém. Era uma mensagem que ia bater de frente, que ia exortar, que ia repreender. Queridos, assim como o nosso pastor tem falado, às vezes nós chegamos na casa do Pai e queremos ouvir: Senhor, me dá uma palavra boa, Senhor, e nós até deduzimos a palavra que nós queremos ouvir, a palavra de bênção, né? Mas parem para pensar, queridos, que nos dias em que nós estamos vivendo, se o Senhor ficar só massageando o nosso ego, nós ficamos aqui mesmo, aonde nós estamos. Por quê?
Porque nós estamos vivendo num mundo mau. Nós às vezes olhamos para Nínive aqui e vemos uma cidade maligna. Nós vivemos da mesma forma hoje. O mundo que estamos vivendo de uma forma geral, ele está no maligno. O mundo, ele quer entrar dentro das igrejas. De todas. Ele procura uma brecha, um lugar. E se o Senhor, ele não nos exortar, nós vamos nos envolver e ficar. Nós cantamos um hino que diz: o rei está voltando. Hoje, mais do que nunca, nós podemos dizer: o rei está voltando. É verdade. O rei está voltando. O quadro mundial está gritando para o povo de Deus que o rei está voltando. Quando estourou essa última guerra de Israel, que ele se levantou contra o Irã, teve um dia em casa que eu tinha vontade de dar pulo. Eu falei: Jesus está voltando. É agora. É agora. Porque, amados, como eu anseio esse momento. Só de pensar que nós vamos ficar livres do mundo de pecado, vamos se livrar desse corpo de pecado. Ora vem Jesus. Ora vem Jesus. Mas, enquanto ele não vem, a palavra dele está aqui, nos exortando a ir. Missões é ir. Anunciar a palavra de Deus. É brilhar no meio das trevas. Aleluia. Jesus, ele fala que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Luz. Quando nós falamos em missões, quando nós falamos em ir, talvez a mente humana já pense logo: é para a África, é para ali, é para colar. Não. O Senhor, ele nos chamou, ele nos convocou para nós irmos aqui aonde nós estamos. Aonde você trabalha, você é um missionário, você tem que brilhar. Aonde você estuda, você é um missionário, você tem que brilhar. Temos que fazer a diferença. Porque se nós não conquistarmos quem está aqui, o que me adianta eu ir para a África? Fazer o quê? Se eu não conseguir conquistar o meu vizinho. Se o meu vizinho não quer nem tomar uma xícara de café comigo, o que vamos fazer na África? E nós precisamos constantemente, todos os dias: Senhor, me transforma, Senhor, me transforma, Senhor, me modifica. Porque eu preciso brilhar, nós precisamos brilhar. Aqueles que estão ao nosso lado, eles só vão ver o caminho que é Jesus se nós brilharmos, porque vai ter luz. Se tiver luz, ele vai enxergar o caminho. O caminho que é Jesus. Essa responsabilidade é da igreja de Cristo. É da igreja de Cristo. Jonas, ele é chamado por Deus e é mandado ir para a cidade de Nínive. Na época de Jonas, a pior cidade que existia era de Nínive. Jonas não fugiu da presença do Senhor porque ele era um rebelde. Não. Ele teve medo, como qualquer ser humano. Hoje nós estamos vendo aí a guerra no Irã. Aí Deus se levanta e fala assim: você vai pregar no Irã. Treme. Porque para ir pregar no Irã não é para se esconder nos bunkers. É para pregar. É para levar a palavra. Nínive era uma cidade maligna. E Jonas temeu. Alguns detalhes. O nome de Jonas significa pomba. Lá no Novo Testamento, quando os fariseus, saduceus, aqueles líderes religiosos, eles pedem um sinal para o Senhor Jesus, ele fala assim: eu não vou dar outro sinal senão o do profeta Jonas. Muitos naquele tempo não acreditavam na história de Jonas. Não acreditavam. Até porque quando a gente lê o livro de Jonas no hebraico, aí nós conseguimos entender perfeitamente por que eles não acreditavam.
Porque o que aconteceu na vida de Jonas foi mais do que um milagre. Mais do que um milagre. O nome de Jonas significa pomba. E pomba é o único animal em toda a zoologia que não tem o fel. Em todo o aparelho digestivo de todos os seres humanos e todos os animais. Tem um saquinho ali, que geralmente ele é verdinho, que é o fel. Quando nós éramos crianças, meu pai me ensinou como matar uma galinha. Matei muitas, hoje eu não tenho mais coragem, mas já matei muitas. E ele sempre falava, cuidado, olha o fel, a gente tinha que passar a faca entre o fígado, ali, muito cuidado. Por quê? Porque se estourar o fel, estraga a carne toda. E a pomba, ela não tem o fel. É por isso que a pomba é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Porque é a única ave, o único animal que não tem o fel. Aí ela pode perfeitamente representar o Espírito Santo de Deus. E era esse homem que trazia no seu nome a própria representação do Espírito Santo de Deus. Ele sente medo. E a Bíblia, ela vai nos dizendo, versículo por versículo, os primeiros passos de Jonas. Nós vamos encontrar no primeiro capítulo de Jonas, pelo menos 3 vezes, que fala que Jonas desceu. Deus fala com ele, ele se levanta, Jonas, você vai para Nínive e ele vai para Tarsis. Tarsis hoje é na Espanha, é completamente a parte da onde Jonas tinha que ir. E ele compra uma passagem, e a Bíblia diz que ele entra no navio e desce. Ele desceu para Jope, ele compra a passagem agora e ele desce para o porão. E no porão ele fica dormindo. Quando vem toda aquela tempestade, aqueles homens, sem saber mais o que fazer, eles perderam bagagem, eles jogavam no mar, eles clamavam aos seus deuses. E a Bíblia vai nos relatando passo a passo que aquela tempestade, ela só se enfurecia, só se enfurecia, só se enfurecia. E o capitão daquele navio, ele desce aonde Jonas estava. Jonas dormia tranquilamente, porque, queridos, aqueles que tentam fugir da presença de Deus se tornam um dormente dentro da casa de Deus. Se tornam dormente. É por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, atento para o que o Senhor está falando. E quando o pastor pregar, e quando o pastor der um ensino, nunca use dizer, olha, aquilo é para o irmão fulano. Ah, o irmão Beltrano não veio hoje, essa palavra era para ele. Não, essa palavra é para nós que estamos dentro da casa de Deus. É exatamente para nós. Nós precisamos ouvir, por quê? Porque se nós não ouvirmos o chamado de Deus, nós nos tornamos um dormente. Um dormente não vai ouvir o som da última trombeta. Não vai ouvir. Vai continuar dormindo. Olha que a tempestade era fora, era forte, do lado de fora do barco. Aquele barco balançava. E Jonas não percebeu nada. Quando a última trombeta tocar, aqueles que hoje não querem ouvir a voz do Senhor, também não vão ouvir o som da trombeta. Vão ficar. E você sabe o que é mais triste nisso? É que quando nós cantamos a letra, como nós cantamos, eu conheço a letra desse hino diferente, porque no tempo da minha infância era cantada, a melodia era a mesma, a letra era totalmente diferente. E fala do trabalho da igreja, fala o trabalho cessou, e muitos falam assim, como tem hinos de antigamente, que falam que onde está esse povo barulhento, cadê o pastor que não está na igreja? Queridos, na volta de Jesus,
quando Jesus arrebatar a sua igreja, quem ficar, ninguém vai perceber. Ninguém vai notar. Essa é a parte mais triste. Porque até quando eu era criança, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E quando eu era criança, eu ficava assim, às vezes procurava minha mãe. Sabe, a nossa vista a gente corria. Porque falava assim, se minha mãe sumir, é porque Jesus voltou. Mas ninguém vai perceber. Porque, queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui, falando ao seu povo, alertando ao seu povo. João, ele fala por várias vezes, quem tem ouvido, ouça, para ouvir a voz do Senhor. Quando a igreja for tomada, que ela for arrebatada, o Espírito Santo, que hoje trabalha a favor do povo de Deus, ele vai trabalhar a favor de Israel. E todos aqueles que ficarem, primeiro, não é igreja. Se ficou, não é igreja. E de imediato vai haver a ação do espírito do erro. Vai se ter uma notícia que muitos morreram, que muitos desapareceram. Isso vai tumultuar o mundo de então, até porque vai ser um dia que vai haver muitas catástrofes. E para quem ficou, o espírito do erro já está agindo, e ele vai se lamentar, e ele vai chorar, porque o pastor morreu, o outro pastor morreu, a esposa do pastor morreu, a irmã Maria, irmão José, irmão Paulo, morreram. Só ficou eu. Ele nunca, a mente estará fechada, ele não vai mais se lembrar das mensagens, da palavra. O espírito do erro vai tomar conta. E os tais vão presenciar o anticristo e quem sabe se curvar a ele. Hoje, queridos, hoje é o dia de nós ouvirmos a voz do Senhor. Aleluia. Eu estava instruindo alguns alunos hoje pela manhã, uma turminha nossa que vai se batizar agora na primeira semana do mês de julho. E como são todos, a maior parte deles são todos adolescentes, eu estava falando com eles de manhã e falei, vocês têm que levantar todo dia e falar assim, Espírito Santo vai comigo, Espírito Santo abre meus olhos, Espírito Santo abre os meus ouvidos, Espírito Santo entra na escola na minha frente, Espírito Santo entra, quando sair no portão, sai na minha frente, Espírito Santo de Deus, você está vendo fulano beltrano na sua frente, Espírito Santo de Deus esteja entre mim e ele, esteja entre ele, Espírito Santo guarda meus lábios, guarda meus olhos, guarda meus ouvidos. A igreja tem que implorar por isso, porque o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar. O Espírito Santo é que foi enviado para a igreja. Nós temos essa passagem no capítulo 2 do livro de Atos. O Espírito Santo veio para ficar. Por quê? O Espírito Santo é o que santifica a igreja. O Espírito Santo é o que prepara a igreja. O Espírito Santo está preparando a noiva de Cristo. Então, quem não tiver a presença do Espírito Santo todo dia, não vai ouvir o som da trombeta. Quem não permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida, quem não permitir ouvir a palavra de Deus e entender um chamado, não vai ouvir. Não vai ouvir. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Nós precisamos nos apaixonar todos os dias. Buscar incessantemente. Igreja de Cristo. Jesus está voltando. Amém. Nós temos que pregar a mensagem de salvação e a mensagem de juízo. A mensagem de Jonas era essa. Ele pregava a salvação porque ele anunciava a Deus, mas ele anunciava o juízo que estava por vir àquele lugar. Porque Deus havia dado o tempo de 40 dias. Até 40 dias e Nínive será destruída. Até 40 dias e Jesus vai ter voltado. O que nós estamos fazendo? No que estamos pensando? Será que ainda estamos nos dividindo com o mundo? Será que o mundo ainda nos chama a atenção? Temos prazer nas coisas do mundo? Jesus está voltando.
Jonas teve um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Temos um chamado para ser luz. Aqueles que vão, tem um chamado específico para ir, nós que estamos aqui, somos que seguramos a corda para eles irem. Então eles vão e nós oramos por ele aqui. Orar literalmente é fazer missões. É fazer missões. O missionário de Elliot, que morreu na mão de uma das tribos Quechuas, ele mais 4 missionários, eu acredito que vocês já tenham ouvido a história desses missionários. Ele orava: Senhor, entre mim e as nações só tem a distância de um joelho dobrado. As nações estão aí em guerra. A distância entre nós e eles é um joelho dobrado. Fazemos missões quando nós oramos, quando nós intercedemos pelos missionários. Nós estamos fazendo missões. Então, nós fazemos missões aqui porque nós oramos por eles que foram, e nós fazemos missão aqui porque cada um de vocês tem um chamado para brilhar aonde Deus te colocou. Aonde você mora não é porque você gosta de morar lá. Você pode até achar que é. Deus te colocou lá. Aonde você trabalha, aonde você estuda, não é porque eu posso pagar essa escola. Não, Deus te colocou lá. Um chamado. Cada cristão tem que entender o seu chamado. A história de Jonas vai nos relatando que Jonas, quando ele foge da presença do Senhor, ele começa a descer. Ele desce à cidade de Jope, ele desce para o porão do navio, e quando aquela tempestade se levanta, ele fala para os homens assim: eu sou o culpado, me joguem no mar. Ele desce mais uma vez, agora para as profundezas do abismo. Aí acontece todo o mistério na vida de Jonas. Quando nós fugimos do chamado de Deus, o único caminho que tem pela frente é a descida. Mesmo quando nós não percebemos isso. E quando se dermos conta que já estamos tão baixo, tão fundo quanto Jonas foi, aí faremos a mesma coisa que ele fez: clamar a Deus. Clamar a Deus. Hoje nós precisamos trabalhar para o Senhor de uma forma que nós não desçamos. A nossa caminhada tem que ser assim, porque eu tenho que brilhar aqui, eu tenho que chamar a atenção aqui, eu tenho que levar ali. A nossa caminhada é assim, e daqui é assim. É para subir. Quem atende um chamado, caminha e sobe. Quem foge, não percebe. Porque Jonas entra num navio e dorme. Tranquilo. Mas ele está descendo. Ele está descendo. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Jonas, no capítulo 1, na Bíblia, no original da Bíblia, no hebraico, fala que Deus mandou um grande peixe, Dag Gadol, um grande peixe. Vejam que cada detalhe são pérolas. Cada detalhe que fica registrado, nós temos que entender por que Deus está falando assim. Por quê? Primeira vez que se fala no peixe, Gad Gadol, um peixe grande. No capítulo 2, no versículo 1, fala Jonas do ventre do peixe. No original hebraico, ele fala Hagar. Não é mais Hag. Agora é Hagar. Hagar é o feminino de peixe no hebraico. Primeiro é o
usado masculino. Hakador. No capítulo 2, quando fala do ventre, fala Hagar. E quantas mulheres tem aqui, que nós sabemos o que acontece com o ventre? Gera. O ventre gera. Não foi erro de escrita, é Deus falando. Tudo que ficou registrado no cânon era para a igreja do século 21. E Deus, com isso, Ele está nos dizendo assim: se fugirmos da presença do Senhor, primeiro nós vamos descer. E lá na profundidade, quando Jonas dentro do ventre do peixe, aquele peixe tomou ele e desceu. Foi para a profundeza. Agora fala que é um ventre. Por quê? Porque agora Jonas está sendo gerado de novo. Agora pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem que era um profeta, que ele sabia ouvir a voz de Deus, agora ele está sendo gerado de novo nas trevas, dentro do ventre de um peixe, na escuridão, na profundeza do mar. Muitos naquela época e muitos hoje não acreditam na história de Jonas. Eu já fiz parte aqui no Guarujá de uma ocasião de participar de uns estudos que a roda da mesa, o líder que dirigia a roda da mesa, ele falava com todas as letras. O livro de Jonas é um conto. É cristão, gente. Líder da igreja. O livro de Jonas é um conto. Quando eles pedem para Jesus um sinal, e ele fala: eu não vou dar outro, a não ser o do profeta Jonas, que era para trazer a realidade para aquelas pessoas que estavam em volta dele, que a história de Jonas era verídica, aconteceu. Esse homem foi para dentro do ventre de um peixe. E por quê? Não quis ouvir. Dentro do peixe, ele foi gerado. Porque quando chega no capítulo 3, aí volta a falar Hag, no masculino. Mas o capítulo 2, enquanto ele está dentro do ventre do peixe, é usado feminino, é usada a palavra ventre. Por quê? Porque Jonas estava sendo gerado novamente pelo Espírito Santo de Deus, até que ele foi despejado por terra novamente. A nossa Bíblia fala que, mais uma vez, Deus fala para Jonas que ele se levantasse, ele fosse a Nínive. Na Bíblia original fala que quando ele foi despejado na terra, ele tinha uma palavra de Deus para levar. Porque ele foi gerado. Quem não ouve a voz do Senhor hoje para brilhar aonde nós estamos, para evangelizar aonde nós estamos, para conduzir vidas aonde nós estamos, nós vamos descer e ser gerados por Deus em meio ao sofrimento, em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio à profundidade. E ninguém consegue fugir do chamado de Deus. Jonas passou por todo esse processo, e quando ele foi despejado na terra, ele já sabia: eu tenho uma mensagem de Deus para levar. Não é mais fácil obedecer? Não é mais fácil ouvir a voz do Senhor? Nós estamos no final de domingo, final de semana. Amanhã é o dia que todos voltam à escola, todos voltam ao trabalho. E o que vamos fazer amanhã? Vamos ser luz? Sabe aquele vizinho que te provoca, aquela colega da escola que provoca, chega na escola, faz panelinha porque quer falar com um, não quer falar com o outro? Você tem um chamado. Cada um de nós temos um chamado específico para levar a luz de Cristo aonde nós estivermos, por onde nós passarmos.
Temos que ter essa consciência. Temos que nos render, deixar de tudo aquilo que nós gostamos, que nós queremos, para se entregar ao Senhor. Sermos literalmente um escravo de orelha furada. Porque isso foram ordenanças que Deus deu ao povo de Israel. Quando chegava no 7º ano, tudo voltava para o antigo dono. No ano do jubileu, tudo voltava. Mas os servos, eles agora tinham vontade, porque como alguns judeus na época passavam pela pobreza, eles não tinham com que se alimentar, então ele falava assim: eu vendo as terras para você e eu vou te servir, porque aí eu vou trabalhar, eu vou ter comida, eu vou ter moradia, e por 7 anos era desse jeito. Mas alguns servos, quando dava aqueles 7 anos, que eles tinham que retornar, eles falavam assim: não, eu amo o meu Senhor, eu quero ficar com o meu Senhor, eu quero te servir, eu não quero voltar para lá, eu quero ficar aqui como servo. E a Bíblia nos diz que essa pessoa era levada até os portões da cidade. Os portões da cidade na época, onde ficavam os anciões, que julgavam a causa dos homens daquela cidade, ali era falado diante de todos: este é o meu servo, e ele não quer liberdade, ele não quer ser forro, ele quer continuar me servindo. E a orelha dele era colocada na madeira da porta, na sovela da porta. E era, hoje em dia, eu sei que vocês sabem como as pessoas põem aquele alargador na orelha. Aquilo é tirado um tanto de carne, é colocado uma argola, que é para poder cicatrizar ali. Assim era um escravo de orelha furada. Era tirado, a orelha dele literalmente era furada, era colocado alguma coisa para aquilo não fechar. E quando cicatrizava, aonde aquele homem passava, todos diziam assim: aquele homem, aquele servo, ama muito o seu Senhor. Ele tinha uma marca. Ele tinha um brilho. Ele tinha um brilho. Que por onde ele passava, anunciava que o seu Senhor era tão bom, tão bom, tão bom, que ele abriu mão de tudo para servir o seu Senhor. Um chamado. Todos temos um chamado. Nós temos que ser um escravo de orelha furada. Nós temos que amar o Senhor de tal forma, de falar assim: eu não quero a minha liberdade, eu não quero a minha liberdade de adolescente, eu não quero a minha liberdade de jovem, eu não quero a minha liberdade de mulher, de adulto, eu não quero essa liberdade, eu quero servir ao meu Senhor. E quem aceita esse chamado, quem caminha com esse chamado, por onde ele passar, ele está anunciando o seu Senhor. Todos nós temos um chamado. Não é menor e nem maior que o de qualquer um. Cada um é um chamado específico. E diante de Deus, estamos todos no mesmo patamar. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. O pastor que se assenta na tribuna e o irmão que fica na porta da igreja, diante de Deus, eles têm o mesmo valor, o mesmo galardão. Aqui o pastor cuida das ovelhas. Quando eu era criança, o meu pastor na época, já é falecido, ele falava que aquele que fica na porta da igreja é o maior ganhador de almas. Você tem que ter um sorriso nos lábios, tem que ser agradável. Quando passar na calçada, dá um sorriso, a paz do Senhor Jesus. Você deseja entrar, quer receber uma oração? Na casa do Pai tem espaço para todos trabalharem, para todos exercerem o seu chamado. Nós só precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes dá medo, dá medo sim. Nós somos seres humanos. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? A irmã que cuida do círculo de oração, a que cuida da liderança dos jovens, dos adolescentes, o pastor para cuidar de uma igreja, de 2 igrejas, que a primeira igreja é o lar deles,
Em primeiro lugar, eles são pastores na casa dele. E depois eles são pastores aqui. Dá medo? É. Mas quando nós nos dispomos a dizer, eu quero ouvir a tua voz, eu amo meu Senhor, eu quero ficar debaixo do teu cuidado, eu não quero nada que eu possa ter nesse mundo, eu quero ficar debaixo da tua guarda, você vai me dar as ordens e eu vou te servir até o fim. Esse é bem-aventurado. O Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo o toma. É surpreendente uma vida que é tomada pelo Espírito Santo de Deus para servi-lo. Jim Elliot, com seus 4 amigos, ali nas tribos Quechuas, eles morreram à margem de um lago. Os 4. As mulheres, as esposas, tinham ficado no acampamento. A missão que havia mandado eles, rapidamente mandou recolher as esposas e que elas fossem levadas de volta para casa. 1 ano depois, somente 1 ano depois, aquelas 4 mulheres se levantaram e elas falaram, nós vamos entrar na tribo Quechua e vamos levar Cristo. 4 mulheres se levantaram e entraram naquela tribo e todos se converteram. Todos se converteram. 1 ano depois da morte desses missionários. Isso é ceder um chamado. É aceitar ter a orelha furada para levar a mensagem do seu Senhor adiante. É ter uma marca no corpo que vai brilhar aonde passar. Hoje na tribo Quechua não tem só uma igreja, tem mais. O índio, na época que lançou a primeira lança, que matou exatamente Jim Elliot, foi o primeiro a ser consagrado pastor dentro da tribo Quechua. Por quê? Porque quem ouve a palavra do Senhor não teme. Não teme. O João fala na sua epístola que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Elas não eram diferentes de nós. Elas não eram diferentes de nós. Elas só sabiam ouvir o Espírito Santo de Deus. É o que nós precisamos hoje. Irmã Abigail, eu preciso ir para longe? Não. Você só precisa brilhar na tua casa, para os teus vizinhos, na tua comunidade, no teu serviço, na tua escola. O chamado, ele se completa aonde Deus nos coloca. Se Deus te colocou aqui, aqui você tem que brilhar. Aqui você tem que anunciar o seu Senhor. E Jonas, depois de todo aquele processo que ele passou, depois de novamente ser gerado, ele chega em terra firme. Eu sei qual é a mensagem que eu tenho que levar. E ele entrou na cidade de Nínive, pregando salvação e pregando juízo. Salvação e juízo. Deus estava prestes a trazer um juízo para aquele lugar. Hoje, queridos, a mensagem que nós temos que pregar é a mensagem de salvação, é evangelizar, mas também pregar o juízo, porque o juízo está próximo. O juízo de Deus está próximo. A partir do momento que a igreja for arrebatada, esse mundo será totalmente entregue na mão do maligno. Totalmente. Já está agora. Mas a igreja ainda o detém. Porque o Espírito Santo está aqui, trabalhando em nossas vidas. Mas quando essa igreja for arrebatada, então o espírito do erro, o espírito do engano, ele vai tomar conta totalmente. O mundo lá fora, os seus vizinhos, seus colegas de escola, de trabalho, precisam saber que esta terra
vai receber um grande juízo de Deus e está muito próximo. Se crerem bem, se não crerem, nunca vão poder dizer que não ouviram. Mas nós temos que pregar a palavra verdadeira, do jeito que ela é, sem melhorar, sem dar um jeitinho. Não tenha medo de pregar a verdade. Porque se nós pregamos a verdade, nós vamos receber de Deus galardão pela verdade. Mas se não pregarmos a verdade, as vidas que não se converterem, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Hoje tem entrado no meio da igreja um evangelho muito fácil. Muito fácil. Você pode isso, você pode isso, você pode isso, você pode isso, isso não tem problema. Não, tem problema sim. Tem problema sim. Igreja tem que ser exortada. Igreja tem que ser ensinada. Igreja não pode ser dodói. Por quê? Porque tem um juízo pela frente. Nós temos que buscar, eu tenho que buscar ser repreendida pelo Senhor todos os dias. Por quê? Porque eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar acordada, eu tenho que estar falando, anunciando que o Senhor é Salvador, mas que Ele é um Deus de juízo. Quando Deus manda Noé, naquela época que o mundo estava totalmente perdido, Ele chama Noé. Noé era agricultor. Ele fala: Noé, você vai virar construtor. Senhor, o que é isso? Eu vou mandar e você vai fazer. Vai chover, Noé. Eu vou mandar chuva. Que chuva, Senhor? Nunca tinha chovido sobre a terra. Até a época de Noé, nunca tinha chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Mas Deus falou para ele: eu vou mandar chuva tanta que vai destruir tudo. Você vai construir uma arca e vai entrar você e tua família. Deus passou as medidas. Quando Deus dá as medidas, nós não precisamos ser especialista no caso. Noé não era. Deus fez de Noé um marceneiro, um legítimo construtor, porque ouviu a voz do Senhor e creu, acreditou. E quem fortalece, quem capacita, quem dá força, inteligência, sabedoria é Deus. Aquele que te chamou, Ele se responsabiliza pelo teu chamado. Nós só precisamos obedecer. 120 anos Noé pregou a salvação que estava na arca e o juízo de Deus que chegaria à terra. E muitos zombaram dele. Que chuva, Noé? Eu não sei, mas Deus falou que vai chover. Alguém aqui sabe como é que uma igreja é arrebatada? Eu nunca vi nenhuma ser arrebatada. E eu sempre digo, eu dou cursos escatológicos, e eu sempre digo que de tudo aquilo que eu ensinar, dentro de Daniel, dentro de Apocalipse, é muito mais. É muito além. Porque tudo que a nossa mente humana consegue entender que está na palavra de Deus, essa nossa mente é limitada. Então é muito além, muito além, muito além o que Deus tem preparado para nós. A leitura foi feita hoje. É muito além. Mas nós precisamos ouvir. E não é ouvir e ficar sentado, é ouvir e agir. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou. Noé foi 120 anos. E quando aquela arca estava pronta, Noé entrou e ainda ficou 7 dias a porta aberta. E ninguém quis entrar. Mas quando Deus veio e fechou, e o juízo de Deus chegou, aí eles correram bater na porta da arca. Noé, abre, Noé. Agora eu estou vendo que é chuva, Noé. Abre. E para vocês verem, né? Noé pegou o juízo e não viu o juízo de Deus. Noé não viu a chuva. Noé estava guardado na arca. Noé estava guardado. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós pregamos, quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, quem não crer vai ver o juízo. Nós não vemos. Por quê? Porque nós vamos ser arrebatados, nós vamos com a arca.
A simbologia daquela arca de Noé é Jesus. É Jesus. Nós seremos guardados. Mas um juízo verdadeiro, que está todo descrito no Apocalipse, vai chegar a essa terra. O mundo lá fora precisa saber que esse juízo veio. E nós temos que anunciar o juízo. Ah, tem a salvação, mas tem o juízo. Eles precisam saber. Porque senão eles vão achar que nós só queremos que ele aceite Jesus e que fique dentro da igreja cantando com a gente, lendo a Bíblia com a gente. Não! Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós aqui estamos buscando de Deus, buscando alimento, buscando mais do Senhor. Por quê? Porque nós estamos indo para um outro lugar. Nós estamos indo para um outro lugar. Nós não vamos ficar aqui a vida toda só cantando, lendo a Bíblia e cumprimentando um ao outro. Não, isso vai acabar. E só quem ouvir a voz do Senhor é que vai estar guardado na arca. Os demais todos verão o juízo de Deus. Nós vamos ver que missões está desde o princípio. E em todo chamado missionário que nós lermos na palavra, vai falar sobre a palavra da salvação e a palavra do juízo. Quando João Batista vem preparar o caminho do Senhor, antes do ministério de Jesus, ele falava raça de víboras. Não era para o povo não, era para os líderes da igreja, viu? Era para os líderes da igreja. Ele falava raça de víboras. Já pensou se o pastor hoje pegar o microfone e for para pregar para a igreja e chamar de raça de víbora, vai todo mundo embora? Porque todo mundo quer uma palavra boa. Mas, queridos, é a palavra da repreensão, da exortação, é que nos põe de pé. É a palavra da exortação. Nós não podemos buscar uma palavra que massageie o nosso ego. Então a gente tem que orar: Senhor, me exorta, Senhor, me exorta, Senhor, me exorta, Senhor, me desperta, Senhor, me desperta. Nós temos que desejar isso com o íntimo da nossa alma. Nós temos que desejar. Por quê? Porque há uma salvação, mas há um juízo. Há um juízo. Jonas atendeu o chamado de Deus? Atendeu. Mas ele passou por um juízo muito grande no ventre daquele peixe. Muito grande. Quantos de nós que queremos entrar hoje no ventre de um peixe porque não queremos ouvir a voz do Senhor? Porque não queremos pregar a mensagem da salvação? Porque não queremos brilhar? Quem não quer brilhar vai para um lugar escuro. Nós somos luz. E o Senhor hoje, Ele está nos alertando, Ele está nos chamando por amor. Atendam ao chamado. Atendam ao chamado. Não fique dormindo. Não fique preguiçoso. Não vire um dormente. Aquele capitão, ele vai até Jonas, e é exatamente isso que ele diz: que tens dormente. Qual é o teu Deus? Qual é a tua profissão? O que é que você faz da vida? Quem é o teu Deus? Olha quantas perguntas o mundo está fazendo para nós hoje. Quantas perguntas o mundo está fazendo para nós? Quem é o teu Deus? Qual é a tua profissão? Eu sei que como ser humano, cada um aqui tem a sua profissão. E eu acredito que, se não todos, mas alguns já assistiram aquele filme 300. Aquele filme está inserido numa história bíblica no livro de Esther, do tempo do rei Artaxerxes. E quando esse filme foi feito, a turma que anda com Leônidas, que são exatamente 300, eles estão indo para uma guerra, eles encontram com outro grupo, que eles querem se juntar a ele, e
ele fala assim, o que que você é? Ah, eu sou construtor. Ah, eu sou escultor. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele vira para os seus 300 e fala assim, o que que vocês são? Todos eles gritam a uma só voz, soldados, 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 soldados. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós não somos mais nada, nós somos soldados de Cristo. Todo soldado, ele está preparado para uma guerra. Isso acontecendo, Deus vence o exército do inimigo. Por quê? Porque o nosso Deus é vitorioso. O nosso Deus nos capacita. Eu não preciso ter força, Deus em mim me fortalece. Eu não preciso ser eloquente, Deus coloca as palavras na minha boca. Eu não preciso ter muito estudo. Por quê? Porque a palavra de Deus não é minha. Eu só preciso ler. E que também não faça assim, eu vou porque na hora H o Espírito Santo me dá a palavra. Se você não ler isso daqui antes, Deus não vai fazer mágica na tua vida. Você precisa ler, entender, compreender, se apaixonar pela palavra. Aí sim, quando você sair às ruas, quando você passar, quando você chegar na comunidade, no teu serviço, na tua escola, aí o Espírito Santo traz a palavra exata que você tem que anunciar para aqueles que estão ao seu redor ouvindo. Aí sim o Espírito Santo de Deus trabalha. Mas nós temos que nos apaixonar todos os dias pela palavra de Deus e saber atender a um chamado. Todos têm um chamado. Ninguém vai passar dessa porta para fora hoje achando que sou um adolescente. Não, eu toco na igreja. Não, eu fico na mídia. Tua missão não é essa. Teu chamado não é esse. Teu chamado é para ser luz. Teu chamado é para anunciar o seu Senhor. O teu chamado é para levar Cristo àqueles que estão perdidos. Esse é o teu chamado. Nós temos que brilhar de tal forma que o mundo tem que olhar e falar assim, eu vou para a igreja daquela menina, eu vou para a igreja daqui, eu vou para a igreja do meu vizinho, porque ele é diferente. Porque ele é diferente. Eu quero ser como ele. Eu já vi testemunhos desse jeito, gente. Exatamente dessa forma. De vizinhos irem para a igreja pelo testemunho de cristãos. É ser missionário aonde nós estamos. Ter um chamado. É marido cuidando bem de mulher. É pais cuidando bem de filhos. É filhos cuidando bem dos pais. O tratamento é diferenciado. Nós temos que caminhar juntos, caminhar unidos. Isso vai chamar a atenção do mundo. Isso vai chamar a atenção do mundo. Nós precisamos brilhar, brilhar, brilhar. Igreja de Cristo, ouça a voz do Senhor. Atente para a voz do Senhor. Porque de fato, verdadeiramente, o Rei está voltando. E quando Deus levanta Israel, que Ele dá aquelas 7 festas, que não são festas de Israel, são festas do Senhor. Jesus cumpriu todas elas. Sabe qual é a ordem de Deus para aquele povo? Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Ninguém compareça diante de mim com mãos vazias. Nós temos uma prestação de contas. E o Senhor hoje está nos despertando. Porque amanhã a igreja pode ter sido arrebatada. A oportunidade para brilhar Cristo é hoje. Ainda hoje, quando você sair daqui, vai para onde? Vai para a pizzaria? Vai rir? Vai falar? Vai se juntar com outros? Com quem? Fazer o quê? Quando você passar dessa porta para fora, você já tem um chamado para cumprir.
A hora que o dia amanhecer amanhã, que muitos não verão, alguns verão, muitos não verão, nós temos uma missão para cumprir. Você não é você. Você é um missionário de Deus, legitimamente chamado. E não espere descer a profundeza dos mares. Não espere descer para conseguir entender o chamado de Deus. Deus te quer hoje. Para você que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não o tem como seu Salvador, o dia é hoje. O amanhã não nos pertence, porque o juízo de Deus vai vir sobre a terra. O juízo vai vir. Para quem conhece um pouquinho, olhando para o quadro mundial hoje, consegue ver perfeitamente que o tempo está terminando. E o dia da salvação é hoje. O dia de atender o chamado do Senhor é hoje. E assim como João, eu quero encerrar essa palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que Deus nos abençoe em Cristo.